Boa noite a todos, é uma satisfação eu e a doutora Carolina estarmos hoje aqui com os senhores, com senhoras, queridos amigos do IBERC, enfim, da comunidade geral, doutora Ingrid com seus alunos, é uma satisfação, debatendo sobre um tema que que sofreu num período relativamente curto de tempo, uma alteração bastante expressiva, né? Porque nós tínhamos até há poucos anos atrás, início dessa nossa década, acórdãos primeiros do STJ que não reconheciam a indenitabilidade do dano moral coletivo, que, enfim, em função disso, fechavam a porta para esse debate, até que essa jurisprudência mudou a partir de uma divergência levantada pela segunda turma e o tribunal hoje reconhece de um modo bastante expressivo, com bastante tranquilidade, a figura e a indenizabilidade, não só a existência da figura, mas a viabilidade da indenização destes danos. Então, hoje, a mim me parece, e eu, na nossa segunda obra coletiva lançada no IBERC, em que eu, junto com o professor Nelson Rosevaldi, coordenamos, eu até escrevi um texto dizendo que a mim me parece hoje que o grande debate em relação ao dano moral coletivo não é mais apenas no que diz respeito à sua viabilidade jurídica, porque isso até a própria jurisprudência, a doutrina fez um trabalho pioneiro nesse sentido, e a jurisprudência acabou por reconhecer a figura, e que o nosso trabalho hoje, enquanto doutrina, seria muito mais no sentido de delimitar o que é essa figura. Já que nós sabemos que ela é viável, o reconhecimento jurídico, nós precisamos delimitar os seus pressupostos. Eu tenho tido uma posição, por já ter escrito isso há uns anos atrás sobre o dano moral coletivo, e voltei a esse tema nessa obra coletiva, de ter feito uma reflexão um pouco mais, assim, revendo alguns pressupostos, e hoje tendo a me inclinar por uma interpretação um tanto quanto mais restritiva da figura. Um evento que nós organizamos pelo IBERC, também em parceria com a Associação Mineira do Ministério Público, em maio, até tive a oportunidade de falar sobre o dano moral coletivo no âmbito das relações ambientais, da lesão aos bens jurídicos ambientais, que é uma seara que nos facilita bastante a compreensão, porque é mais fácil de concretizar, ao menos numa acepção mais restritiva, o dano moral coletivo na área ambiental. Nós temos hoje, a nossa proposta é debater de um modo mais amplo, diversos outros setores em que nós temos verificado lesão a direitos e interesses difusos, de amplo espectro, em várias áreas, na seara trabalhista, na seara das relações de consumo, dos bens jurídicos relacionados à ordem urbanística, à saúde pública, à própria probidade administrativa. Hoje já se discute se poderia haver dano moral coletivo em função de atos de improbidade administrativa, enfim, violadores especialmente dos princípios que norteiam a administração pública. E a mim me parece hoje que o nosso debate está bastante centrado nessa discussão, e justamente o tema que nós estamos propondo a falar nessa conexão com os danos sociais, justamente no sentido de favorecer e de estimular o desenvolvimento da figura do dano social, que, ao contrário do dano moral coletivo, não encontrou um florescimento tão grande na jurisprudência. E só para me apresentar, então... Desculpem que eu consegui falando, Carolina. Boa noite, mas eu venho, na verdade, mesmo na função de debatedora. Aguardarei ansiosamente, então, as definições, as colocações do colega Felipe, e depois, então, farei aqui o debate com ele, enfim, em cima de algumas decisões e também até mesmo dos conceitos e definições. Gostaria de agradecer imensamente a participação, desde já, de todos, né, e espero que teçam depois suas considerações também para enriquecer esse nosso debate. A nossa dinâmica, inclusive, vai ser mais flexível, porque como nós estamos fisicamente lado a lado, isso facilita, inclusive, que não seja uma exposição tão estanque, porque nos facilita quando um quiser intervir, basta que chame a atenção do outro, facilita a nossa intervenção. Pois bem, o que eu tenho? Eu já tive a oportunidade também de escrever sobre isso, de defender que o dano moral coletivo, na minha compreensão, seria aquele dano que decorre da lesão de um interesse transindividual, que implique, que possa trazer como consequência o comprometimento de uma dessas funções relacionadas e buscadas por meio da proteção jurídica desses interesses difusos, especialmente relacionados ao pleno desenvolvimento da personalidade, né? Porque o que acontece? De um modo muito sucinto, até para não me delongar muito na questão teórica, para nós possamos verificar casos concretos e traçar essa concretização em conexão com o dano social. Os interesses difusos têm, quando eles são protegidos pelo ordenamento jurídico, há uma finalidade, há um objetivo
nessa proteção jurídica. E é justamente o reconhecimento de que uma série de atributos relacionados à personalidade, ao pleno, ao livre desenvolvimento da personalidade, somente se concretizam numa dimensão coletiva. Nós não podemos identificar o sujeito que, por evidente, pressupõe uma série de interesses, direitos e interesses juridicamente protegidos na sua esfera individual, para o pleno desenvolvimento da sua personalidade, mas também numa dimensão coletiva. O meio ambiente é o exemplo mais característico disso. Não é possível o pleno desenvolvimento da personalidade sem um ambiente ecologicamente equilibrado. A gente não consegue o pleno desenvolvimento da personalidade quando tem um comprometimento do ambiente em que vive, em uma dimensão coletiva. Não obstante, não se possa individualizar esse interesse, não se possa fracionar em pedaços, ele repercute de modo individual no desenvolvimento e no comprometimento do desenvolvimento quando lesado de sujeitos individuais. O que acontece é que, quando verificada a lesão a esses interesses difusos, ou coletivos em sentido estrito, ou mesmo individuais homogêneos, a depender da situação, pode haver situações em que esta lesão, ou seja, a violação deste interesse juridicamente protegido, vou usar essa expressão para não abarcar apenas direitos subjetivos prometidos, mas no amplo espectro dos interesses juridicamente protegidos também, em que nós vamos verificar o comprometimento de uma utilidade, o comprometimento dessa utilidade que é buscada por meio da proteção desse interesse juridicamente protegido. Percebo que eu estou falando aqui da necessidade de um dano evento, ou seja, da violação do interesse juridicamente protegido, e de um dano consequência, ou seja, eu tenho sentido a necessidade de agregar a essa definição também a presença de uma consequência que seja justamente o comprometimento deste fim, dessa utilidade que o direito protege e visa atingir quando protege esse interesse juridicamente protegido. Esse debate, já para adiantar, e justamente com base nessa dicotomia, né, evento e consequência, é que eu vou depois desenvolver com os casos práticos. Nós tivemos meu querido Rafael Petef, que nos ouve também, que é muito presente na doutrina e na jurisprudência italiana sobre o dano evento, e me parece que cada vez mais, não obstante a existência da lesão de um interesse juridicamente protegido de natureza transindividual extra-patrimonial, me parece que cada vez mais, apenas de nós fragilizarmos a figura, nós necessidade de que essa lesão tenha uma consequência jurídica. E por que eu digo isso? Porque ninguém entramos aí na questão do dano em ré ipsa, né, por ser um dano extra-patrimonial, seja ele coletivo ou seja ele individual, tem esse debate. A mim me parece que, tangenciando ele, não quero dizer que não seja em ré ipsa ou não, ou que deve ser provado, não tem como provar a perda de uma utilidade protegida por um interesse de natureza transindividual. O que eu vou fazer é dizer que não preciso provar em mente no sentido não de divergir, mas a questão da consequência, né? O que nós debatemos já, o Felipe e eu, membros do Ministério Público, trabalhando na defesa dos interesses coletivos e difusos já, então, do ponto de vista funcional, não só acadêmico, normalmente nós temos algumas divergências em razão dessas consequências. Por quê? Eu já percebo que o dano moral coletivo, né, ele deva ser, sim, um dano a uma coletividade, mas que a consequência a esse valor atingido seja realmente a lesão a valores, a um patrimônio coletivo de um determinado grupo social, né? Pode ser relacionado ao meio ambiente, ao consumidor, a questão do patrimônio público, patrimônio histórico, paisagístico, ao urbanismo. Bom, o bem lesado,
né, ele deve ser analisado e as consequências dele para aquela coletividade, o quanto aquilo impactou dentro daquela coletividade, e nisso consiste, portanto, o reconhecimento do dano moral coletivo. Então, não se teria como falar, a prioristicamente, né, que toda lesão a um bem juridicamente protegido transindividual poderia ser um dano moral coletivo, né? Isso somente, portanto, analisando, no caso a caso, a lesão ao bem e como esta lesão repercute, então, nessa esfera coletiva no que diz respeito ao sentimento de pertencimento, de valores éticos. Até este exato ponto nós estamos convergindo, porque eu também acho que a demonstração, aí a nossa divergência se estabelece justamente nesse ponto, e eu vou trazer um caso concreto para que a gente possa demonstrar isso. Nós tivemos uma situação julgada aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é um caso antigo, mas que se replicou recentemente. Esse caso que eu estou falando é um caso de 2010, mas nós tivemos uma decisão deste ano muito semelhante. Este caso de 2010, na comunidade, na cidade de Pelotas, que é uma cidade do sul do estado, uma grande cidade do interior do estado, houve a seguinte situação: uma cachorra que vivia numa determinada comunidade, que era como um cão comunitário, enfim, não tinha um dono específico, mas que tinha alguma vinculação ali com uma comunidade específica, foi vítima de um ato de barbárie. Alguns jovens pegaram um animal, amarraram pelas patas na traseira de um veículo. Esse animal estava prenhe, enfim, estava em gestação, e eles arrastaram este animal por algumas ruas da cidade, que implicou na morte do animal e no dilaceramento do corpo e do feto. Enfim, foi uma situação que teve um constrangimento muito grande, enfim, uma situação que expôs um ato de barbárie, para ser mais sintético, né? O que o Tribunal de Justiça reconheceu? Que naquele caso, os autores dessa lesão, né, que eram, ou enfim, uma pessoa específica, um sujeito, foi acionado pelo Ministério Público numa ação de natureza civil, numa ação civil pública, buscando-se apenas não, mas não havia obrigações de fazer, nem de não fazer, o objeto da ação era um pedido de indenização pelos danos morais coletivos causados aí entra, no que a doutora Carolina colocava, no clamor da comunidade, enfim, em quão chocada, impactada a comunidade ficou com aqueles atos de barbárie. Não obstante, eu me sinta absolutamente constrangido com essa situação, né, e também me solidarize com essa situação, a mim me parece que aqui nós temos um caso clássico em que não há dúvidas de que há um menosprezo à fauna, aos animais de um modo geral, com esse fato, ou seja, nós temos um dano lesão, há uma violação de um interesse de natureza coletiva relacionado à proteção ambiental, enfim, aos animais, e tenho muita dificuldade de ver, neste caso, o dano consequência, porque não obstante tenha havido um clamor, eu não consigo verificar um comprometimento, mesmo que numa dimensão coletiva, da qualidade de vida, do pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo. Este constrangimento, essa comoção que eventualmente eu possa sentir, ou outras pessoas com certeza sentiram, tenho dificuldade de ver isso. A mim me parece que neste caso, a conduta e a gravidade e as consequências da conduta preponderam em relação a um possível dano. Então, na minha compreensão, deveria haver uma tutela do bem jurídico na esfera penal, que está voltada para a conduta, e isso parte do pressuposto da minha compreensão a respeito dos campos de atuação da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. E parece que a responsabilidade civil imprescinde da existência de um dano, ou seja, um dano que seja factível, que seja verificável para ela ser acionada. Então, me parece que nesse caso, talvez a tutela dos interesses fosse mais adequadamente buscada pela esfera penal do que pela esfera civil. Eu, ao contrário senso, né, sigo uma linha assim mais ampla, como o ministro Fux tem defendido, o Herman Benjamin, no sentido que há, nesse caso, realmente a lesão, aquele sentimento coletivo, né, que naquela comunidade, como o Felipe colocou, aquele cachorro era um símbolo, ele era cuidado por todos, né, e quando ele veio a ser barbaramente, portanto, morto daquela forma, aquilo chocou a comunidade, trouxe um sofrimento fora do padrão, não foi um sabor para aquela comunidade de Pelotas que cuidava, zelava coletivamente pelo cachorro. Então, houve a lesão a um bem ambiental,
a fauna, como foi dito, né, e que perpassa situações corriqueiras como o falecimento de um animal de estimação, que corriqueiramente pode acontecer. Claro que esse caso é um hard case, né, para nós termos aí como um paradigma de dano coletivo moral, dano moral coletivo no caso ambiental, porque nós temos outros, e aí talvez mais fáceis de se perceber a configuração, como no caso lá do paradigmático acórdão dos garimpeiros, né, onde houve aquela mudança também de entendimento no STJ, como nós poderíamos vislumbrar aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, uma mortandade dos peixes no Rio dos Sinos, em que aconteceu uma catástrofe ambiental e que o panorama do ambiente foi alterado em razão de uma poluição reiterada por parte de empresas que ficavam... Então, existem situações que são mais fáceis e que o conceito, tanto do Felipe, com evento, dano consequência, e esse conceito mais amplo de uma consequência sendo exatamente esse sentimento de afronta a valores éticos, né, de uma coletividade, seja qual bem jurídico for o protegido, no caso transgredido, nós temos mais facilidade de enxergar. Eu tenho um pouco de dificuldade aí que se dá a minha divergência com esses casos, e o caso que eu falei que foi replicado esse ano foi de um animal, de um proprietário de um Yorkshire, aqueles pequenos cães, que o chutou e com esse chute teria o animal foi arremessado e teria, enfim, uma situação não tão bárbara, mas semelhante, e que também foi reconhecido dano moral coletivo, porque eu demonstro desrespeito aos valores coletivos. Eu tenho muita dificuldade de verificar a concretização de um efetivo dano, ou seja, não que os fatos sejam irrelevantes e não mereçam tutela jurídica. A mim me parece que a responsabilidade civil, na minha visão mais tradicional, talvez, né, de uma responsabilidade civil vinculada a um dano efetivamente, um dano efetivo, no sentido de verificar que são situações em que a conduta prepondera em relação às suas consequências. Então, esses conceitos relacionados a valores de uma comunidade, dor moral, enfim, eu tenho muita dificuldade, quando eu trabalho com a questão do dano moral coletivo, criticado, porque entendo que a figura tende a se abrir de um modo demasiado, que pode, na minha opinião, fragilizar a conduta, né? Fragilizar a figura jurídica. Talvez essa minha compreensão mais talhada no modelo português, das categorias jurídicas bem delimitadas, me faça ter um pouco de receio dessas situações em que vai ser uma avaliação casuística e subjetiva do caso concreto, que vai fazer com que se leve à concretização do dano moral. No meio ambiente tem essa divergência, mas talvez para outros meios, né, mais, vamos dizer assim, pragmáticos, né, nós temos algumas situações também bem próximas de nós, como aconteceu a situação do leite compensado, né, o leite em que ora se colocava, adicionava água, mas também alguns fornecedores adicionavam formol e outros produtos químicos que restaram comprovados, né, chegaram ao produto final e lesaram consumidores. Então, um vício e fato do produto. E nessas circunstâncias, também foi reconhecido o dano moral coletivo, né, com base nesse sentimento, vamos dizer assim, chave do leite é um alimento básico, crianças, né, desde a mais tenra idade, consomem esse alimento, esse produto, e por essa razão, não só a conduta, mas exatamente pela consequência, pelo abalo que se causou aos consumidores em geral, que ficaram sabendo dessa fraude que foi realizada, perdendo a credibilidade, vamos dizer assim, na indústria leiteira, né, que acabou sofrendo aqui um grande prejuízo na quantidade de consumo, mudanças legislativas aconteceram, exatamente porque se deixou de confiar, de se acreditar que aquele alimento pudesse ser realmente um alimento seguro e consumido por todos, como sempre foi, né, um alimento básico até mesmo para o desenvolvimento das pessoas desde a mais tenra idade, como eu disse. Então, são uma série de exemplos que, na verdade... Mas eles são muito bons, e até esse exemplo que a doutora Kaline coloca justamente já me dá a possibilidade de ficou claro aqui que nós estamos, eu tendo a me inclinar por uma necessidade de uma concretização maior da quais são as consequências dessa violação e o interesse transindividual nas pessoas, na comunidade de modo geral,
e nos traz justamente esse caso muito bem. É um caso que eu também concordo, que é a dano moral coletivo, e como todos esses outros, mortandade de peixes, enfim, porque a qualidade de vida das pessoas que vivem naquela comunidade é vulnerada, fica prejudicada, e aí sim haveria dano moral coletivo. A mim me parece que esse caso remete a uma outra situação que eu passo para o segundo tema do nosso debate, que é relacionado ao dano social. Me permito algumas pequenas considerações. O dano social é uma figura que foi idealizada no início dos anos 2000 pelo professor Junqueira, num texto que talvez muitos dos senhores conheçam. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, da Universidade de São Paulo, escreveu um texto defendendo a autonomia da categoria jurídica dos danos sociais em relação aos danos de natureza patrimonial, extrapatrimonial, que seria a duplicidade, né, do nosso sistema jurídico. Nesse texto, o professor Junqueira, na verdade, lançou várias ideias. Ele não dá para se dizer que pretensão a minha dizer isso, mas não dá para dizer que ele tenha delimitado de um modo categórico a figura jurídica. Ele apenas levanta essas ideias, fala da função punitiva, enfim, de várias questões. Aí flerta bastante com o sistema jurídico americano, porque fala na possibilidade da ação da pretensão ser manifestada individualmente, não apenas pela tutela coletiva. E nesse texto, esse texto foi escrito no momento em que a própria figura do dano moral coletivo não estava sedimentada nem reconhecida. O que acontece é que, ao longo dos anos, como se escreveu mais, se falou mais do dano moral coletivo, ele foi tomando uma proporção maior na jurisprudência, sendo acolhido largamente, com menos, nós temos dificuldade de encontrar tantas situações de dano moral coletivo na jurisprudência. Na jurisprudência do STJ nem se fala, não tem a mesma riqueza. A mim me parece hoje que, como eu disse, o estudo do professor Junqueira foi um start, né? As próprias jornadas de direito civil já editaram enunciados também ratificando a autonomia do dano social, mas teve pouco desenvolvimento. Tem um texto do professor Flávio Tartucci sobre isso, que dialoga um pouco com o professor Junqueira, enfim, no sentido de falar que talvez o dano social fosse a espécie, o dano moral coletivo o dano social fosse o gênero e o dano moral coletivo a espécie, porque ele teria apenas de natureza extrapatrimonial, o dano social poderia ter uma natureza dúplice. A mim me parece que talvez seja esta figura que vai nos ajudar a trabalhar ela, desenvolver ela, concretizar ela, que vai nos ajudar a justamente não permitir esse empolamento do dano moral coletivo que serve como uma panaceia, no sentido de chamar a realidade. Aí eu uso o exemplo da doutora Caroline. A doutora Caroline refere às suas operações que foram realizadas aqui no Rio Grande do Sul, que tiveram muita repercussão nacional, de adição de produtos inadequados e impróprios, que tornavam o leite, em tese, impróprio ao consumo por essas impropriedades. Nessa situação, me parece que, considerando que esses produtos tinham potencialidade para comprometer a saúde dos consumidores, considerando que a alimentação, especialmente com sujeitos vulneráveis, né, idosos, crianças, enfim, que utilizam com bastante preponderância esse tipo de alimento, não há dúvidas de que aí nós teríamos dano moral coletivo, porque há, ao menos em tese, como eu digo, não há necessidade de provar individualmente, mas nós temos a possibilidade de que essa lesão cause o comprometimento do livre desenvolvimento da personalidade de um público atingido. Haveria dano moral coletivo. Mas eu coloco em paralelo a situação, uma outra situação em que é reconhecido o dano moral coletivo e que a mim me parece que seria uma situação de dano social. E eu já vou dar a minha impressão sobre o dano social. É um tema que precisa ser escrito ainda, eu próprio estou me desafiando. Já comecei a escrever alguma coisa, mas ainda não consegui concluir. O dano social, na minha compreensão, o dano moral coletivo tem essa natureza, decorre de uma lesão a um interesse transindividual que causa o comprometimento de uma utilidade de natureza não patrimonial de natureza coletiva. O dano social seria aquele dano que, na sua feição individual, não comportaria, não se enquadraria no conceito de dano, ou seja, não comportaria uma feição individual, mas que na sua dimensão coletiva, ou seja, quando nós somamos aqueles pequenos fragmentos individuais e eles se separam do todo, nós teríamos um dano de natureza coletiva, que pode ter natureza patrimonial ou extrapatrimonial, mas que não está vinculado ao dano moral coletivo, ou seria excludente do dano moral coletivo, porque não implica num comprometimento da personalidade, do pleno desenvolvimento da personalidade. E o exemplo que eu dou é o seguinte: a doutora Carolina cita esse caso do leite compensado, em que havia uma vinculação ao desenvolvimento da saúde dos usuários, e o caso que eu cito, que seria um semelhante,
é um caso reconhecido pelo STJ também, em que o STJ reconheceu o dano moral coletivo, e a mim me parece que há um dano coletivo a ser tutelado, mas não moral, seria um dano social, de um determinado estabelecimento que comercializa combustíveis, que exibe na sua publicidade uma determinada bandeira, ou seja, exibe uma marca comercial, Ipiranga, Petrobras, enfim, todas as marcas que nós temos, as distribuidoras tradicionais do país, mas que, de rigor, comercializavam produtos de outras marcas, ou seja, era um posto embandeirado, como o acórdão usa essa expressão de bandeira comercial, que operava como se bandeira branca fosse, ou seja, vendia, o consumidor que abastecia, ele pensava estar abastecendo gasolina produzida pela BR, ou pela Petrobras, ou pela Ipiranga, enfim, pelas outras distribuidoras. Mas, na verdade, o fornecedor comercializava gasolina de vários fornecedores. Neste caso, me parece que não há um comprometimento do livre desenvolvimento da personalidade, o consumidor não tem, não obstante ele seja enganado por uma publicidade abusiva, não há dúvidas da abusividade da publicidade, eu não identifico nesta violação uma conexão com os interesses de natureza não patrimonial vinculados ao livre desenvolvimento da personalidade. Eu não vejo um dano moral propriamente dito. Há um dano social, porque há o comprometimento das relações de consumo, do engano, a chancela da lesividade, dos deveres de boa-fé, enfim, todas essas construções que foram feitas no acordo sobre isso. A mim me parece que ele só não se enquadraria no dano moral coletivo, por essa não vinculação ao livre desenvolvimento da personalidade, mas ao dano social, porque é um dano que individual, eu não vou, ou a doutora Carolina, ou qualquer um de nós, demandar individualmente, porque talvez eu tenha comprado uma gasolina naquele posto que um dia não era da marca que eu pensava, mas há um dano de natureza coletiva que deve ser chancelado aí, inclusive se aproximando do que o próprio professor Nelson Rosenwald sustenta hoje, do lucro da intervenção, ou seja, um lucro que decorre, o sujeito aferir um lucro, que talvez tenha comprado uma gasolina mais barata e vendido como se de uma marca fosse, na verdade não era, mas isso impacta no consumidor, não no livre desenvolvimento da sua personalidade, que é o marco que eu uso para delimitar o dano moral coletivo, mas nas relações de consumo, na rigidez das relações de consumo, ou no próprio enriquecimento, enfim, que o fornecedor possa ter. Essa é uma das situações. Existe hoje realmente um pouco labor da jurisprudência em relação ao dano social, não só doutrinário, né? Há pouco nós debatíamos ali uma situação reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre planos de saúde, né, em que uma vítima, então, ingressa na justiça, enfim, postulando o reconhecimento de uma lesão a seu direito em virtude de não ter sido a ela atendida alguma das contratações, das cláusulas lá previstas no contrato, porque não foi dado o atendimento que ele esperava por um hospital em razão do seu plano de saúde não ter aprovado essa intervenção médica. E nesse caso, portanto, em primeira instância e depois em segundo grau, foi reconhecido para a vítima, para o consumidor, neste caso, a possibilidade de indenização pelos valores então, que ela teve que despender com esse tratamento, e foi reconhecido também para a coletividade, então, o valor fixado, R$1 milhão a título de dano social. Mas o que causa estranheza nessa decisão não é o reconhecimento do dano social, porque não há dúvida que se o plano de saúde negava um atendimento que estava previamente contratado e previsto, né, no seu contrato de adesão, mas estava lá, não há dúvida que isso repercute para todos aqueles, provavelmente, que estiverem na mesma situação deste consumidor que reclamou. O fato que nos traz, assim, algum tipo de, vamos dizer, estranheza, é a jurisprudência, o Tribunal de Justiça, nesse julgado, entender que há aí uma função punitiva do dano social. E talvez essa, daí, do meu ponto de vista, seja a maior crítica. A mistura de conceitos, né, dentro do nosso sistema jurídico. A jurisprudência, há algum tempo, vem reconhecendo o dano moral coletivo, como nós falamos até aqui. Realmente, há pouco tempo, né, vem se mencionando o dano social, mas o que se percebe é que se chama a elevação da quantificação, já mudando um pouco o aspecto da abordagem, deste dano moral coletivo, se atribui a ele um desestímulo ou ainda uma punição ao autor do dano.
Bom, aí já temos, então, um problema bastante sério do ponto de vista conceitual, tendo em vista que são institutos que têm, portanto, uma previsão, no caso dos punitive damages, ainda que no direito anglo-saxão, né? E a função, então, aqui, que a responsabilidade civil assume, ela acaba por trazer uma confusão conceitual, né? A nossa jurisprudência tem sido pródiga nesse sentido. Então, cada vez mais comum nós vermos a aplicação do dano moral coletivo, reconhecimento e fixação de um valor considerável, muitas vezes do ponto de vista patrimonial, mas a fundamentação não leva em consideração o dano evento, nem a consequência tão somente, mas a justificativa do reconhecimento se dá para fins de punição do autor desse dano. Essa situação, na verdade, é que eu também concordo com a doutora Caroline, eu também tenho uma posição bastante formada sobre a questão da função punitiva, da responsabilidade civil. Eu acho que ela é absolutamente acessória, tenho sustentado que ela pode ser utilizada como um critério de quantificação, o fator desestímulo, não tanto punição, né, mas no sentido de desestímulo, mas não como única razão da prestação. Mas, na verdade, voltando à origem, ao caso que eu citei primeiro do animal, que havia sido, e diversos outros que eu separei aqui, fica muito preponderante, fica muito evidente que em todas essas situações em que, na verdade, a própria conduta prepondera em relação ao dano, ou seja, o que nos viola, nos lesa, é a própria conduta e não as consequências dessa conduta, que nós estamos, na verdade, fixando prestações punitivas prestações com fim exclusivamente punitivo, né? Até 3 casos que me chamaram muita atenção na jurisprudência do STJ foram 3 ações, eu achei 3 mais a mais, eu separei 3 mais a mais, ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra empresas que operavam jogos ilícitos, ou seja, eram empresas que operavam jogos de caça-níquel, de modo bingos, todos esses jogos de azar de modo ilícito. O que o STJ considerou? O prejuízo disso é absolutamente... Até tem um dos acordos que chega a fazer uma digressão. Porque algumas famílias podem ser comprometidas pelo vício do jogador, mas não é uma hipótese, né? E nesses 3 casos, foi reconhecido o dano moral coletivo apenas pelo simples exercício de uma atividade vedada pela legislação penal, no caso, o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. Me parece que é um caso que nós estamos falando de simples conduta, né? Na minha opinião, falta o requisito do dano. São questões que devem ser tratadas na seara da repressão da conduta, que é exclusiva do direito penal. E que foi reconhecido. A mim não me parece que, nesse caso, nem dano social. Como disse a doutora Carolina, na verdade, nós estamos fixando prestações punitivas pela simples conduta, independentemente de termos consequências. E o dano moral hoje, o dano moral coletivo virou uma porta para essas situações. E o que nós temos verificado? Que a própria jurisprudência parece que está num movimento já reverso, começa a acontecer, especialmente nas câmaras de direito privado, que não são as câmaras que julgam direito ambiental, em que é mais fácil a concretização do dano moral coletivo, que normalmente são as primeira e a segunda turma. A terceira e a quarta já começam a, em vários acórdãos, referir, não podemos transformar o dano social em mais um custo para a sociedade, eu não posso banalizar indevidamente a conduta e afastar essas situações. Então, me parece que quem tudo quer, nada tem, né? Em função de uma ausência de delimitação conceitual entre dano social, dano moral coletivo e prestação pura, punitiva, a mim me parece que era muito mais honesto que nos reconhecêssemos. Então, se nós queremos prestação punitiva, vamos reconhecer que é só prestação punitiva, do que usar o dano moral coletivo para todas essas funções. Passa tudo pela justificação, né, do instituto que está sendo utilizado. E acho que, nesse sentido, a nossa jurisprudência está a dever, né, um trabalho um pouco mais fundamentado, principalmente do ponto de vista acadêmico. Eu até desafio a nós, né, porque, na verdade, talvez essa seja uma função da doutrina, né, de fornecer maiores elementos para que a jurisprudência possa julgar a respeito disso, do dano moral coletivo, enfim, da diferença com o dano social, da prestação punitiva, talvez uma demarcação bem clara dessas categorias jurídicas. Das funções, né, da responsabilidade civil. Ainda resta ao dano moral coletivo, talvez ao dano social, a função de compensação de danos. Né? Assim como surgiu o dano moral individual com a função de compensar o dano às vítimas, também o dano moral coletivo nos parece ter essa função compensatória, né, as consequências, e sejam elas, portanto,
consequências relacionadas ao desenvolvimento da personalidade ou a um valor ético ou bens que são relevantes para determinada comunidade, mas isso se diferencia da situação onde a conduta, como disse o Felipe, ela ganha relevo. E aí, sim, se for atribuído um valor além daquele da indenização, da extensão do dano, e que afete principalmente uma coletividade de pessoas, seja de direitos transindividuais coletivos, individuais homogêneos ou difusos, bom, aí sim a aplicação da responsabilidade civil com o fim realmente de punir o autor do dano. Então, isso nós encontramos aí em diversas possibilidades de casos concretos, né? Empresas de telefonia, de energia elétrica, situações, então, que nós vemos uma certa recalcitrância dos autores, repetindo condutas ilícitas, lesando a consumidores, lesando a coletividade de um modo geral, lesando os usuários do sistema de saúde, e não há uma mudança nesse comportamento, em razão de que os valores de reparação do dano individual, ou ainda de compensação de danos morais individuais, ou até mesmo a quantidade fixada para fins de compensação de dano moral coletivo são tão irrisórios. São muito baixas, de modo geral, na STJ entre 20, 30, 50 mil. Que não se consegue frear essa recalcitrância, essa repetição de condutas ilícitas. Então, de fato, talvez a mais importante contribuição da academia seja nós insistirmos, né, na produção do ponto de vista conceitual, definições, trazendo, por que não, o direito comparado dos países onde já tem mais delimitação, mais uso, seja de direito anglo-saxão e agora de uma forma incipiente a União Europeia, o reconhecimento também da possibilidade de novas funções da responsabilidade civil, mas não atrelando, portanto, a institutos que não condizem com essa função. Não atrelar ao dano moral, seja ele individual ou coletivo, a função de punir o autor, né? Porque nós estamos misturando as consequências da conduta à conduta propriamente dita. Exatamente. E a sua gravidade. Retomando, assim, até para poder abrir para que possam ser feitas considerações por todos, né? Me parece que, assim, o que nós temos, assim, em síntese, né? O dano moral coletivo seria aquele que, a partir da lesão ao direito transindividual, nós verificamos um comprometimento em algum grau da qualidade de vida e do pleno desenvolvimento da personalidade de um determinado grupo. O dano social, aquele em que nós verificamos lesões individuais, por exemplo, tem um caso também que se reconhece como dano social, como dano moral coletivo, que, na minha opinião, o dano social demora da espera em filas de banco. Ou seja, eu, individualmente, não tenho um dano moral, porque isso é um mero transtorno da vida. Mas essa reiteração, a forma como essa conduta é praticada, faz com que a fração de cada um daqueles interesses implique num dano coletivo, que, na minha opinião, seria um dano social, porque não há um efetivo comprometimento do livre desenvolvimento da personalidade. E a função punitiva pura, a prestação pura, que a doutrina se tende a se inclinar no Brasil por uma ausência de base legal, por uma pura prestação punitiva, e por isso se usa aí desvirtuamento de figuras para, na verdade, dizer que é dano quando não é, quando eu quero apenas estar preponderando a valoração da conduta e não da valoração do resultado dela, que é o dano. Não ficamos à disposição, não sei, os colegas... Teríamos diversas jurisprudências. Nem vamos analisar avançar, todos. Nosso coordenador, fique à vontade para intervir, se for o caso. Queria saudar todos os nossos colegas que estão conosco. Eu vejo aqui agora que eu estou conseguindo olhar Carlos Edson, querido, que está conosco também, Amália, Flaviana, professora Ingrid, Karenina, Leandro, Luciana, Rafael, que eu já havia referido, Rafaela e o Romualdo. Só cumprimentar. Posso falar? Claro, com certeza. Cumprimentar vocês pela brilhante reflexão. Foi muito interessante ouvir aqui o nosso webinar, toda essa discussão do dano moral coletivo e do dano social. Tomei nota aqui dos casos para depois ler. Que honra com o nosso CAE aqui falando, olha. Alegria para mim estar aqui. Estou, de certa forma, representando o nosso Nelson, né? Isso. Está no fuso horário. 5 horas para frente. Ele está no fuso horário, um fuso horário impossível de estar aqui. Então, quero só cumprimentar a todos e dizer que foi um prazer mesmo anotar aqui e tomar parte dessa reflexão. Vamos desenvolver mais adiante. Gostei muito
dessa síntese final do Felipe e da fala da Carol, do papel da doutrina nessa reflexão, em pontuar as funções, identificar definições. A gente anda num emaranhado que as coisas se confundem, os valores... E outra coisa, até na linha disso aí que tu está dizendo, né? Eu sou muito... alguns já tiveram a oportunidade de me ouvir falar sobre isso, sobre essa questão do... eu fiquei muito chocado, assim, chocado não, tocado, é a palavra certa, numa conferência que eu assisti do professor Carlos Castronovo. Ele tem um livro fantástico que fala do eclipse do direito civil, o título do livro, L'Eclisse del Diritto Civile. E ele diz que uma das 3 coisas que eclipsam o direito civil é justamente esse ativismo judicial. Nós estamos sempre a reboque da jurisprudência, quando, na verdade, nós deveríamos ser protagonistas. A jurisprudência deveria ser conduzida pela doutrina, e não a reboque, não nós ficarmos... E o pior de tudo é que agora o legislativo provavelmente virá a reboque do judiciário, se nós nada fizermos. Porque tem aí, desde 2017, um novo projeto de lei que insere um parágrafo 2º, 944, trazendo a ação punitiva ao dano moral. Que não teria, portanto, na sua essência, essa função. Então, são intervenções judiciárias e legislativas em campos que a doutrina, historicamente, já tem um trabalho denso, construído, enfim, e que está sendo... O próprio conceito de dano moral, nós temos muita doutrina boa em relação ao dano moral individual e a sua dimensão coletiva, mas que pouco repercute na jurisprudência, porque a nossa jurisprudência tende, muitas vezes, a ser um tanto quanto voluntariosa no julgamento, né? Olha para o caso concreto, faz uma avaliação subjetiva. Aqui eu acho que merece uma indenização. Então, não sei o que é dano moral coletivo. Eu não posso chancelar um bingo, eu não posso chancelar... teve um outro caso que me chamou muita atenção, um blackout no Acre, um blackout de 2 horas, realmente atingiu todo o estado do Acre, mas é uma que teria que ser resolvida no âmbito da regulação do serviço, das sanções administrativas, seriam muitíssimo mais eficientes do que a própria responsabilidade civil, né? Nós não podemos esperar da responsabilidade civil que ela não pode nos dar. Talvez o IBERC pudesse fazer aí um papel interessante de certa forma, de um observatório de jurisprudência, um observatório legislativo, para a gente catalogar, sistematizar. Talvez o IBERC seja uma boa sede para a doutrina exercer esse papel que vocês estão reclamando aí com muita razão. Uma certa urgência, estamos convidando a todos a assumir esse papel nosso da doutrina. Parabéns, só isso. Vou desligar aqui o meu microfone. Parabéns, vocês dois. Obrigada. Boa noite, beijo. Saudações rubro-negras. Aqui o Rio de Janeiro está um caos. Vai ser o jogo daqui a pouco. Tá tudo parado. Isso aí, tamo junto. Dali Mengo. Eu também. Dois colorados, né? Valeu. Tchau. Pessoal, mais alguém quer se manifestar? Fiquem à vontade para liberar a câmera e o microfone. Eu agradeço a manifestação do Dr. Edson. O Dr. Rafael Petef está conosco também. Registro aqui a presença dele e agradeço por estar conosco. Fiquem à vontade. Bom, então, queria desejar boa noite a todos também. Já aproveitar que o Faleiros e que o Felipe tinha me citado, mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito legal, né, que a gente está com tanta gente conectada. Abraço especificamente ao Carlos Edson também, que acabou de falar tão bem aqui para a gente. Eu só me penitencio aqui porque exatamente quando o Felipe está fazendo uma distinção conceitual que eu achava importante ali, a minha internet aqui em casa caiu e eu fiquei uns 5 minutos sem ouvir nada. Eu vi até que ele me citou e aí ficava tudo embolado, ele falou dando evento, dando consequência, e eu louco para ouvir. E aqui, vítima da má qualidade do meu sinal de internet, o que acontece muito, infelizmente. Mas eu fiquei muito feliz que é um tema, principalmente do dano moral coletivo, eu tinha falado já com o Felipe previamente, que é um tema que eu pretendo estudar muito mais, eu ainda tenho alguns conceitos muito incipientes sobre ele, mas o que me deixou muito feliz assim, foi ver na fala dos dois. Mesmo no caso do hard case da cadela de Pelotas, eu vejo ali que talvez uma distinção entre a doutora Carolina e o Felipe, além de uma certa divergência conceitual, como foi bem pontuado pelo Felipe, acho também que na fala dela também deixou transparecer uma preocupação dela com o dano, né? Ou seja, parecia até ali que a divergência talvez fosse até menos conceitual, mas mais prática, ou seja, ela tinha uma percepção de que o dano efetivo
nas pessoas tinha sido mais contundente até do que uma percepção do Felipe. E essa preocupação de ambos assim, me deixou muito contente. Eu tenho um medo muito grande, assim, uma preocupação enorme, e eu acho que o Brasil está se tornando uma grande jabuticaba nisso, ou seja, é algo que tem em outros países, né? Esse aumento assim, de uma função punitiva de uma maneira quase que irresponsável, eu poderia dizer, né? Então a gente está esquecendo realmente o que é responsabilidade civil e muitas vezes a gente está impondo pena e de uma maneira mais complicada ainda, sem garantir ao réu as garantias do processo penal, né? Então a gente está aqui com algumas penas efetivamente que não estão na legislação, ou seja, uma criação de tipos penais pela jurisprudência sem garantia constitucional nenhuma, né? E o réu tendo que enfrentar isso, ou seja, o juiz tirar, de repente, uma conduta criminal da cartola sem uma positivação penal, uma positivação legal anterior. E por isso que eu gostei, fiquei muito feliz assim, de ver essa preocupação com as consequências. Mas confesso a vocês que, na questão do dano social, e há muitos anos que eu li esse texto do professor Junqueira, eu acho que na época que eu era aluno dele, em 2002, eu li esse texto e depois acabei não revisitando ele de maneira talvez adequada, né? Até quero reler ele, tentei reler para hoje, não consegui, mas quero reler de novo esse texto. Mas confesso a vocês que mesmo nesse exemplo do posto de gasolina, etc., eu tenho um medo absoluto. Eu tenho uma dificuldade enorme de não ver no dano social punitive damage. Para mim, aqui a gente conseguiu, ou seja, no dano social, na minha visão, a gente tem um certo isolamento da função punitiva. Sim. No caso do posto de gasolina, eu também acho que uma coisa que é pouco pontuada pela doutrina, mesmo pelos defensores de uma função punitiva mais contundente, é que nesse caso eu vejo assim que a gente não precisa. Porque eu tenho o PROCON, eu tenho a ANP, eu tenho o Ministério Público, eu tenho as associações de direito do consumidor, todas elas podendo entrar com várias medidas de o Ministério Público com ação civil pública e meter uma multa de 20 milhões nesse pessoal, né? Então eu acho que até a prática é até maior. Eu me lembro que aqui, eu que resido já há 20 anos aqui em Florianópolis, eu me lembro que uma coisa que deve ter na cidade de todo mundo, antes de abrir a concorrência para as empresas de telefonia móvel, aqui em Florianópolis quem dominava o mercado era a TIM. E continuou dominando depois que abriu. E aí a gente tinha aquela coisa que é absurdo, porque chegou uma época que, acho que mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, simplesmente o sistema implodiu, né? Ninguém mais conseguia falar, era um horror, tudo caía e tal. E, na verdade, a questão punitiva em Nestor não funcionou. Funcionou o quê? Quando a Anatel chegou para a TIM, o seguinte, olha, está proibido vender novos planos. Então, eu acho que a gente tem não só já uma legislação pronta, muito boa, muito efetiva, em alguns casos, muito mais efetiva do que a multa pecuniária, né, travestida, às vezes, de dano social, do que seja. Ou até, ou então, quando vai se dar multa, poxa, está tudo tão prontinho na legislação, lá numa ação civil pública, a gente sabe para onde vai o dinheiro, já tem o fundo, não precisa a gente ver aquelas sentenças que chegam a me dar calafrio, do juiz lá um punitive damage e mandando para o lar dos velhinhos de cacimbinhas, porque como não tem ação nenhuma, né, então ele inventa para onde vai o dinheiro, ou se vai para a escola dos meninos pobres de São João del Rei, ou seja, fica aquela insegurança jurídica que me causa realmente um medo muito grande. E acho que ainda na questão do dano social eu tenho essa impressão primeira, até um tema que eu gostaria muito de revisitar, porque me parece que a gente está realmente assumindo uma função punitiva e sem essa garantia daí do réu das garantias do processo penal. Mas, Rafael, feliz realmente com essa preocupação de ambos com essa consequência necessária, ou seja, quase que no jeito brasileiro hoje, infelizmente, eu preciso dizer isso, quase que um resgate de um conceito de dano mais substancial, que eu acho que sempre fez parte da nossa tradição jurídica e faz parte da tradição jurídica mundial, mas que está sendo um pouco esquecido, eu acho que nos últimos anos aqui no direito brasileiro. Eu jurei para mim que eu não ia me alongar e, evidentemente, eu acabei de me alongar e já peço perdão a todos. Desculpe, parabéns e saudar os nossos painelistas e também a todos a nossa seletíssima assistência. Um abraço. Obrigada. Só pontuando que, infelizmente, né, esse trabalho, assim, essa percepção, esse teu exemplo, talvez seja o mais simbólico para a função punitiva,
porque, infelizmente, as instâncias administrativas do nosso país não conseguem fazer eco frente à pressão econômica, frente a lobbies econômicos, sequer no Poder Judiciário. Antes tivesse, em algum momento, o Poder Judiciário reconhecido, né, um problema dessa dimensão, como acontece em Florianópolis, em todos os estados do nosso país, de uma falta de prestação do serviço de telefonia, realmente, né, e aplicasse alguma sanção que fosse milionária para lar de velhinhos ou onde quer que seja. Isso ainda não aconteceu e não vai acontecer por um simples fato. O consumidor é vulnerável, não consegue provar. O Ministério Público sequer consegue provar. Então, alguns conhecimentos hoje estão em mãos de poucos e, por falta de prova, a gente não consegue reverter a situação. A Anatel, um órgão extremamente produtivo do ponto de vista da regulação, mas muito aquém da necessidade do nosso país do ponto de vista da fiscalização. Então, nós temos algumas circunstâncias que fazem com que o Ministério Público, sim, ingresse, às vezes, com ações postulando dano moral coletivo, até mesmo uma função punitiva pura, em razão desse fracasso, talvez, de um sistema mais preventivo a alguns danos, né, que pela questão administrativa, política, econômica, enfim, e aí a gente poderia ficar falando dias sobre isso, situações concretas, não acontece. Só um parênteses aqui, até para retomar ali o que o PT falou, o texto do professor Junqueira me parece que ele vai fundo na função punitiva. A proposta Exatamente. dele é a função punitiva. Exatamente. Eu até ouso propor uma releitura do conceito tirando do que ele originalmente pensou, porque ele originalmente queria a função, propunha com todas as letras dano social como prestação punitiva. Eu até proponho tentar concretizar de outro modo, não com a função punitiva. Também tenho que me desafiar a escrever. Vamos fazer esse desafio. Mas no sentido de que ele teve a ideia, né? Nós estamos aí, a doutrina cresce e desenvolve, nós estamos também vinculados a uma pretensão inicial. E me parece só que reconhecer que nós não podemos fazer do dano moral coletivo uma porta por onde está passando muita coisa que não deveria, talvez já seja uma grande coisa, né? Uma grande resultado da nossa reflexão. Nosso modelo, eu acho que a doutora Flaviana tem uma questão, né? Prezados, devido ao nosso horário, eu já até registro aqui a presença ao meu lado do Faleiros Pai, que veio direto do TJMG para nos prestigiar e está aqui acompanhando o webinar comigo. Professor PTF, eu estive em Florianópolis até hoje pela manhã e confesso que vim a BH e já estou com saudades da capital catarinense. Quero voltar em breve. Mas, enfim, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra à doutora Flaviana, que se manifestou aqui pelo chat, para que ela faça as considerações dela, ok? A doutora Flaviana tem um belo trabalho escrito sobre a evolução da jurisprudência da STJ em matéria de dano moral coletivo. Olha, a gente tenta acompanhar vocês, mas é difícil. Muita qualidade para a gente poder tentar chegar aos pés de vocês. Mas eu inicio aqui a minha fala com um agradecimento, porque a gente está sempre aprendendo, escuta vocês falarem, e com toda a experiência que vocês têm, nós só podemos agradecer por estar aqui aprendendo. Enquanto eu ouvia a fala de vocês, eu pensei em alguns pontos que não são propriamente perguntas para vocês, mas alguns pontos que, para mim, me pareceram bem importantes nós pensarmos a respeito e até para suscitar e provocar vocês para falarem, escreverem sobre isso posteriormente. Então, o primeiro apontamento que eu fiz aqui, objetivamente, se eu poderia conjugar em uma mesma demanda uma indenização por dano moral coletivo e dano social. Se vocês imaginam uma situação em que pudesse ser possível conjugar. E se nós não conseguirmos conjugar, nós teríamos que ter uma ação de indenização por dano moral coletivo e outra por dano social, por diferentes fatos, enfim. Mas a questão seguinte se eu ajuizo uma ação pedindo uma indenização por dano moral coletivo, mas porque eu me enganei com relação ao conceito de dano moral coletivo, o juiz poderia, verificando que se trata de uma situação de dano social e não de dano moral coletivo, me conceder uma indenização pelo dano correto?
em que medida a questão processual poderia afetar o exercício do direito material que eu quero postular nessa demanda. Então, é um ponto que me traz muitas dúvidas, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Temos uma questão que foi o caso Totobola, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, concedendo indenização por dano social, e depois no STJ houve uma reversão, e a principal base de fundamentação da rejeição foi a questão processual propriamente dita, né? Legitimidade, com razão, inclusive, pedido, etc. Depois, mais um ponto. Vocês acham que seria necessário regulamentar essa matéria? Porque, aparentemente, a falta de regulamentação pode fomentar esse tipo esses problemas, ou boa parte dos problemas que vocês levantaram. Depois, a questão de uma finalidade punitiva por trás da questão do dano moral coletivo, acho que o professor Petef já apontou com toda a propriedade, eu não teria mais nada a incrementar, mas eu penso que o dano moral coletivo namora, está muito próximo de uma função punitiva. Eu acho que a gente teria que ter uma melhor definição, ao menos doutrinária, com relação a isso, até porque quando você verifica ou concede uma indenização punitiva e concede uma indenização por dano moral, a subjetividade é íncita ali no arbitramento, e eu vejo muita dificuldade na separação do joio e do trigo. Eram esses os principais apontamentos que eu tinha, e desculpa se eu me estendi. Não, de forma nenhuma, muito obrigada. Outra questão da independência, tá? Eu próprio confesso para vocês que já avisei a ação civil pública pedindo cumulativamente dano social e dano moral coletivo, alegando, por exemplo, foi contra um supermercado, uma rede de supermercados nacionalmente conhecida, literalmente, e então, mas aí eu identifiquei duas condutas autônomas. A conduta, por exemplo, de expor à venda produtos vencidos ou impróprios ao consumo como dano moral coletivo, porque isso poderia comprometer o livre desenvolvimento da personalidade em função da aquisição de consumo de produtos impróprios que poderiam comprometer de algum modo a saúde. E como dano social, o meu pedido era daqueles preços que chegam no caixa não correspondem aos preços, passa sempre um valor maior, ninguém vai reclamar por 2 centavos, mas que num coletivo teria uma dimensão transindividual social e não vinculada a valores ou a prejuízos extrapatrimoniais, mas, enfim, sociais pela sua pequeneza no caso individual, mas pela grandiosidade do caso total. Quanto ao caso Totobola, me parece que tinha um problema processual mesmo. O sujeito entrou pedindo A e B, material e moral, e ganhou C, que era dano social. Era petita a decisão. E isso tem sido reiterado no STJ, essa questão. Tem que ter o pleito. Inclusive, tem um enunciado das jornadas, que é inclusive citado em vários acordos da STJ, dizendo que a ação tem que ser manifestada pelos legitimados coletivos da ação civil pública. Então, que seria uma questão que afasta. A questão da regulamentação sempre traz uma insegurança jurídica, principalmente se trouxer aí os parâmetros nos quais deveria, então, se respaldar o reconhecimento do dano moral coletivo, ou até mesmo de uma função punitiva, responsabilidade civil. Talvez pudesse se ter aí uma pá de cal sobre essa discussão e essa questão da discricionariedade, como tu bem colocaste, que fica na subjetividade. Embora nós aqui tentássemos pontuar, né, que a função punitiva ela se prende muito na conduta do autor do dano, se fixa muito mais nisso, e o dano moral coletivo, as consequências da conduta para a coletividade. Exatamente. Assim que nós temos percebido a distinção desde um ponto de vista do direito comparado, seria importante, sim, que a lei trouxesse, mas não é imprescindível. Nós o papel da doutrina, justamente, de consolidar os conceitos. Principalmente quando se tratar de proteção de direitos fundamentais, em especial os transindividuais. Saúde, vida, integridade física, intimidade, meio ambiente, ordem econômica. Isso aí. Muito obrigada, né? Nós temos aqui que encerrar. A doutora Carolina tem aula agora. Aula, os alunos estão esperando lá fora, sem entender o que acontece aqui dentro, mas, obviamente, é um trabalho, né? E que muito nos honra, então, estar aqui com vocês hoje, participando desse webinar, essa iniciativa inovadora
E fica aqui o registro, então, mais uma vez, do nosso agradecimento pela oportunidade. Um abraço bem forte a todos, um agradecimento especial ao José, que foi incansável na nossa orientação, e ao professor Nelson, que não está nos vendo neste momento, mas certamente depois, né, nos verá falando aqui. Então, obrigada mais uma vez a atenção e aguardamos aí as colaborações doutrinárias, quem sabe um novo livro sobre esses limites, né? Ou algum evento que nós possamos vir a fazer. Até esses dias eu conversava com o nosso querido Guilherme Martins da gente fazer algum evento para discutir isso. Especificamente. Enfim, é muito importante que cada um se debruce mais sobre cada um desses conceitos e possa demarcar isso. Um agradecimento especial a todos, não vou nominá-los, cada um, que posso me esquecer de alguém, mas, meus queridos, muito obrigado. Foi uma grande satisfação e uma honra estar debatendo com os senhores. Prezados, então, eu já me despeço também, né, devido ao adiantar da hora. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco. Registro aqui que a doutora Roberta Densa está conosco desde o final. Querida Roberta, um beijo grande também. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Foi uma grata satisfação participar desse webinar. Eu tenho certeza de que foi engrandecedor. Fica aqui a indicação aos que ainda não conhecem da obra, Dano Moral Coletivo, coordenada pelo Felipe, com o professor Nelson, né, pela editora Foco. Acho que é um excelente trabalho. Nosso merchan. O merchan. Felipe tem também uma obra de autoria exclusiva dele sobre dano moral coletivo brilhante, né, Felipe, pela editora Juruá. E não deixem de consultar também a obra da doutora Caroline, Funções da Responsabilidade Civil. Um trabalho brilhante, excelente a respeito do tema. Salvo engano, doutora Caroline, pela editora A Livraria do Advogado, não é isso? Isso mesmo. Então, Obrigada. bom, feito o merchan, me despeço de todos, agradecendo-os mais uma vez. Uma grande, grande honra dividir esse espaço com todos. E o webinar será enviado para o YouTube a posteriori e eu divulgarei o link a todos que participaram, também pelo nosso grupo, não é? Para que todos possam rever e tomar nota de eventuais detalhes que tenham passado. Uma boa noite a todos. Estão todos com o microfone liberados. Se quiserem dizer um tchau, fiquem à vontade. Tchau a todos. Tchau a todos vocês. Muito obrigado. É um momento de grande aprendizado para mim também. Foi muito legal. Me interesso profundamente por esse tema. E como vocês disseram aí, é um tema a ser aprofundado por todos nós. Eventualmente, se houver um evento aí, não deixem de me convidar. Quero estar na plateia para ouvir vocês falarem também. Um prazer. Obrigado, amigos. Excelente noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até.